Um vírus altamente contagioso ligou o sinal de alerta no setor pediátrico do município de Santos Dumont. Ele é o causador do mal conhecido como mão-pé-boca e atinge preferencialmente as crianças. Apesar do alto grau de contágio, o vírus não é letal, mas os sintomas causam enorme desconforto e muita dor em uma criança acometida pela contaminação. As primeiras contaminações pela síndrome mão-pé-boca foram detectadas por gestores de escolas no município, que imediatamente comunicaram ao médico pediatra Dr. Vinícius Abud, solicitando orientações para conter o avanço da contaminação nas escolas. Além de orientar os educadores, o médico ainda fez um comunicado em vídeo nas redes sociais que se espalhou rapidamente como um alerta. O Portal 14B procurou o pediatra e ele detalhou sobre o problema que vem se agigantando no meio estudantil, nos postos de atendimento médico da cidade e em seu consultório. A síndrome mão-pé-boca se caracteriza por um quadro de febre inicialmente, que vai acontecer em torno de 3 a 5 dias, e em seguida lesões vésico-bolhosas que aparecem inicialmente nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e na região da boca, em cavidade oral e perioral, e depois ela progride para o resto do corpo, persistindo mais na região de fralda da criança. Qual é a faixa etária de maior incidência dessa contaminação, ou todos estão expostos ao contágio? Seguinte, Marcos, a síndrome mão-pé-boca ela é causada por um vírus chamado Coxsackie vírus e todos os subtipos da sua família. Então, idealmente, a faixa mais exposta são a da faixa das crianças que estão frequentando as escolas, geralmente dos 9 meses aos 6 anos. Essas crianças nunca tiveram contato com esses vírus e então elas acabam sendo mais acometidas. Porém, pode sim ser transmitida para adultos e qualquer faixa etária. O contato ele se dá pelo contato próximo com a pessoa que está infectada. Então, ao estar no mesmo ambiente, aquela criança que está infectada, ela já está transmitindo a partir do primeiro dia de febre. Em que momento despertou em você que essa situação caminhava para um surto? Bom, Marcão, o que acontece é o seguinte: eu trabalho tanto no Hospital de Santos Dumont, quanto na CISPES e quanto aqui no meu consultório. E eu tenho atendido muitos e muitos casos em todos esses locais com crianças com o mesmo quadro. E isso me chamou a atenção, inclusive em contato com outros diretores de escolas que me procuraram para que passasse uma orientação a respeito desse quadro que está acometendo a grande maioria das nossas crianças. E quais as orientações para a prevenção? Bom, em relação à prevenção, isso é um tema um pouco complexo, visto que o contato com a criança contaminada, ele já pode predispor à infecção da outra criança que está saudável. Então, o principal objetivo seria a retirada daquela criança que está infectada do convívio com os outros, através do atestado escolar, remover aquela criança da sala de aula. Os principais sintomas vão ser, a febre, igual eu falei, as lesões nas mãos, nos pés, no restante do corpo, que além de causar dor, elas coçam bastante. Então, para as crianças que estiverem acometidas, o principal tratamento é através de analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e as medicações para contenção do prurido, que é a coceira. O que vai mais incomodar é essa coceira. Então, uma dica importante para os pais que estão sofrendo com essa coceira intensa seria a aveia coloidal, que a criança fica num banho de imersão e pode ajudar muito nesse alívio dos sintomas. Além de procurar o pediatra da sua confiança para uma receita bem direcionada para os sintomas. Com o retorno das aulas presenciais, que orientações você passa para os gestores dessas escolas? Bom, com o retorno das aulas presenciais, o que eu acho que é mais importante seria a orientação de todos os professores e todas as pessoas que lidam diretamente com as crianças a identificarem os sintomas. Ou seja, a criança começou a apresentar febre,
já pode se comunicar aos pais do risco de ser a síndrome mão-pé-boca ou se apresentar também as lesões que são muito características. E quem vai combater a infecção é o próprio organismo daquela criança. Em sua maioria, o vírus ele é muito transmissível, porém baixissimamente letal ou que cause doença grave. Então, o que preocupa inicialmente os pais, deixa todo esse temor, é por conta da febre, que vem uma febre alta, um pouco persistente nesse começo, mas que com as medicações adequadas você consegue conter os sintomas e depois o que mais vai incomodar é o prurido, aquela coceira. A participação dos pais e principalmente dos gestores das escolas públicas e privadas é de extrema importância para conter o avanço do surto da síndrome mão-pé-boca no município de Santos Dumont. Diante desse alerta emitido pelo médico pediatra Dr. Vinícius Abud sobre a síndrome mão-pé-boca, o que mudou na rotina, na sua escola e nos cuidados com os seus alunos? A rotina continua a mesma, porque nós já estamos na rotina de cuidados e de prevenção saindo de uma pandemia. Então, os cuidados de higienização, de alerta à família quanto ao sinal de qualquer sintoma com a criança, com os professores, estarem atentos para não vir na escola e permanecer com os cuidados médicos. Então, a nossa rotina de higienização e cuidados continua a mesma vindo do Covid, sendo que nós estamos ainda no uso de máscara, com todos os cuidados de higienização também até o momento. É preocupante, sim. Tudo quando acontece uma doença que surge assim, uma coisa nova, muito mais um surto, nos preocupa muito. Então, as nossas medidas os cuidados mesmo, a higienização das crianças, o tempo todo verificando as mãos, higienizando, o álcool principalmente lá o tempo todo, medindo a temperatura, mas todos os cuidados possíveis para que se evite essa contaminação. Em caso de achar alguma criança com esse vírus, o que é feito? Imediatamente a gente comunica aos pais, se a gente tiver uma suspeita, não é? Apresentar alguns sintomas e tudo, então a gente imediatamente comunica aos pais para levar imediatamente ao médico. Já tem algum relato de caso dentro do ginásio? Não, até o momento não. Nenhuma criança apresentou nenhum sintoma e nem nenhum pai relatou. Você orientando de forma adequada é sinônimo de tranquilidade para os pais, porque essa doença não leva a sintomas graves. Então a gente precisa conter a coceira para que aquela criança não tenha uma infecção secundária na pele. E importante deixar bem claro para os pais aí que essas lesões geralmente vão cicatrizar, vão melhorar em torno de 7 dias, e aí aquela criança já vai poder retornar às suas atividades de rotina. Outra coisa fundamental, as lesões na boca, elas são muito dolorosas, então a criança vai realmente comer menos, então isso não é motivo de preocupação, porque quando aquilo melhorar, a criança vai voltar a se alimentar normalmente. Uma coisa fundamental de que todos saibam é o seguinte: quando acaba a doença, pode haver uma descamação na pele e isso também não vai deixar sequelas nem lesões permanentes na pele, e pode acontecer de em 8 semanas a queda das unhas, dependendo da intensidade e da gravidade do quadro. Porém, também não é motivo de preocupação, porque as unhas vão crescer novamente.